Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria estarmos juntos novamente, ainda em distanciamento físico, mas juntos em oração, juntos cultuando o nosso Pai querido. É um domingo lindo que o Senhor nos concedeu. Nesta manhã tão linda, o Senhor nos fala através do Salmo 91, que diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo, se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, confio em Ti. Amém. Em Deus nós confiamos, em nosso Pai depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. Vamos juntos entoar o hino 140 e os nossos irmãos Cristiano e Trajano nos ajudarão neste momento. Fonte da celeste vida, venha sobre o teu poder, vivifica sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, venha a todos conceder. Venha abrir teu santo livro, brilhe-nos a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus, e alumia nossas almas, grande Deus. Na leitura desta vida, dá-nos gozo no Senhor, vendo pelo teu ensino, comunhão em santo amor. Exultemos, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que da instrução produz. E gozemos, alegria e vida e luz. Amém. Oremos. Falemos com o Senhor nosso Pai. Pai, nós te damos graças por este dia, Senhor querido. Te damos graças pelo dom da vida. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai e tem cuidado de nós. Senhor, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai querido. Somos teus filhos e como é bom, Senhor, podemos ser acolhidos pelo Senhor, que é o nosso Pai tão amoroso. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos em Ti e ter o Senhor em nós, ó Deus. Obrigada pela oportunidade de sermos morada do Teu Espírito, sermos Tua morada, Pai. Muito obrigada, Pai querido. Recebe o nosso culto a Deus, recebe, Senhor, nossa gratidão
E muito obrigada, porque o Senhor sempre, sempre e sempre escuta, ouve e se atenta para a nossa oração. Amém, amém, amém. Queridos e queridas, é uma alegria saber que o nosso Pai nos ouve e que mais que nos ouvir, Ele se atenta, Ele presta atenção em nossa oração. Nesse momento, nós somos convidados a uma confissão. O Salmo 32 nos diz assim: O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Amém. É o amor do Senhor que nos protege. Tenhamos nesse instante um momento de reflexão pessoal. Será que nós temos seguido o caminho que o Senhor nos apresenta? Será que nós temos trilhado caminhos em que temos tido fruto, o fruto do Espírito, e temos abençoado as pessoas ao nosso redor? Tenhamos um instante de reflexão pessoal. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós te pedimos perdão, ó Deus, enquanto comunidade de fé, Senhor, pelos momentos em que não temos sido, ó Senhor, sal da terra na vida das pessoas à nossa volta, ó Deus. Pedimos perdão, ó Deus, porque às vezes, Senhor, não permitimos que a Tua palavra que habita o nosso coração, a nossa mente, ela não se concretiza através de ações, ó Deus. Pedimos perdão, Senhor, quando ignoramos o pedido de ajuda do próximo, da humanidade, da Tua criação. Pedimos perdão, Senhor, quando ouvimos esse pedido de ajuda, esse grito de socorro, e não atuamos, e não ajudamos. Pedimos perdão, Senhor, quando somos omissos, quando temos pensamentos, ó Deus, e cultivamos pensamentos que não cooperam para o bem das pessoas, ó Deus, para o nosso bem. E são pensamentos, às vezes, Senhor, que não frutificam, Senhor, como deveriam, com base na Tua palavra. A palavra viva que vive em nós, a Tua palavra que é Jesus Cristo, o nosso irmão, o nosso Salvador. Pedimos perdão, Senhor, porque nem sempre temos ações verdadeiramente cristãs, a imagem de Cristo, nosso Salvador, Tua palavra e nosso irmão. E entregamos a Deus, a Ti, as nossas vidas, certos que o Senhor nos ouve, certo que o Senhor está pronto a nos perdoar se temos arrependimento sincero, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém. A proclamação de perdão e esperança chega até nós através do livro de Romanos, que assim diz: o que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Amém.
Amém e amém. Que delícia ouvir a palavra do Senhor que nos garante o perdão, não é mesmo? Nesse momento, vamos continuar louvando o Senhor através dos cânticos. E os nossos irmãos Matheus Ferrarese e Lebiano nos ajudarão. Mas lembra os irmãos que se nós estivéssemos na igreja, fisicamente, no templo da nossa comunidade de fé, lá na Isabela, este seria o momento em que nós entregaríamos os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas contribuições. Infelizmente, por enquanto, nós ainda não podemos nos encontrar fisicamente em nosso templo, mas nós podemos contribuir através de depósitos na conta da igreja, no site, no boletim tem os dados da igreja, os dados da conta, os dados do Pix. E se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar ao nosso pastor, à querida tesoureira Helenise, a qualquer membro da administração. Enfim, um dos irmãos vai passar a informação para você, ok? Juntos, entoemos ao Senhor louvores através dos cânticos. Amém.
Amém. Amém. O teu nome, Senhor Jesus, é esperança. E esse tempo, irmãos, é o tempo de esperança. Vivemos um tempo de esperança. E nossa esperança está bem alicerçada em Cristo. Neste momento, nós vamos dar graças a Deus pelos aniversariantes da nossa igreja, né? Pessoas que completam mais um ano de vida esta semana. E nós vamos orar hoje pela Laiana Karina Alves Salazar, pelo Pedro Paradella, que faz mais um ano de vida. Amanhã, dia 22, nossa querida Silvia Vilhena, aniversário de casamento dos queridos Reverendo Rocha e Dona Leci. Dia 23, aniversário do Wellington Neri. Dia 24, aniversário da Cláudia Maia e da Amanda Giran. Dia 25, o Davi Bride está fazendo aniversário. Dia 26, a Adilson Batista. E no dia 27, a querida Cristina, a Isabel Cristina. Que Deus abençoe a todos esses irmãos. Não deixe de orar por eles. Dá uma ligadinha no dia do aniversário, manda uma mensagem. A gente sabe que é muito gostoso saber quando as pessoas se lembram da gente. Nós também temos, irmãos e irmãs, alguns motivos de oração que nós recebemos essa semana. O pastor Marcos nos informa que o nosso irmão Marcos Oliveira pede orações pela mãe dele. O Marcos chegou à nossa comunidade ano passado, ele é membro, participa da São Joju, e ele recebeu a notícia que a mãe dele está com Covid. Então, oremos pela mãe do Marcos e pelo Marcos, para que ele se sinta tranquilo e confortável em Cristo, esperançoso. Nosso querido irmão Luiz Lema informa que na segunda-feira passada foi submetido a uma cirurgia de emergência, uma pequena cirurgia, mas que graças a Deus ele está bem, já teve alta no mesmo dia e ele é grato a Deus por isso. Nossa irmã Sara pede orações pela cidade de Carangola. Eles sofreram bastante com uma enchente. Ontem, sábado, ela nos comunicou e, graças a Deus, a água está começando a baixar, mas houve desabamentos. A família da Sara sofreu alguns problemas em seus comércios. Há notícias de várias pessoas ilhadas. Os bombeiros de várias cidades já foram deslocados para Carangola para ajudar. Então, que nós estejamos orando não só pela cidade de Carangola, mas pelas demais cidades da Zona da Mata que foram acometidas por essas chuvas torrenciais e pelas enchentes. A Karen pede orações para um amigo da família dela, o Flávio Bitarelli, que perdeu sua mãe ontem, sábado de manhã, por complicações pós-operatórias. Nós estejamos orando pelo Flávio e pela família. Vamos lembrar também de orar pelos nossos irmãos Ronaldo e Erilene. Eles estão enfrentando momentos conturbados na empresa, algumas dificuldades. Então, que nós estejamos orando, não só pelo Ronaldo e pela Erilene, mas também pelos demais colaboradores e prestadores de serviço da empresa, né? E também por suas famílias, que Deus possa fortalecê-los e ajudá-los a enfrentar o momento difícil que eles estão passando. Nossas irmãs da sociabilidade, aliás, da ação social, lembram que precisam de alguns itens para a confecção das cestas básicas. São várias famílias que são atendidas e para o próximo mês nós precisamos doar alguns itens. Elas citam: arroz, precisam de pelo menos um pacote de 5 quilos, farinha de trigo, 3 pacotes, farinha de mandioca, 2 pacotes, fubá, 1 pacote, tempero, 5 unidades e café, 1 pacote. As doações dos alimentos podem ser feitas, entregues na Rua da Bahia 2020, na portaria do Isabela, né, de 8 às 17, tem uma recepcionista lá. É necessário informar que são doações para a Igreja do Isabela. Então, esses itens chegarão aos nossos irmãos.
Amém? Vamos orar por eles, pelos aniversariantes e por esses motivos, não somente agora, mas também durante a semana. Oremos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo dom da vida. Te damos graças, ó Deus, por cada pessoa que faz aniversário, completa mais um ano de vida, ó Deus. Muito obrigada. A vida é um presente que o Senhor nos dá. É graça, é manifestação do teu amor. E nós somos muito agradecidos por isso. Obrigada pelos casais que completam mais um ano de vida, de caminhada juntos. Muito obrigada, Pai querido. Nós queremos te pedir, ó Deus, por todos esses pedidos de oração, pelas pessoas, ó Deus, enlutadas, que perderam entes queridos, perderam familiares. Ó Pai, que o Senhor conforte o coração dessas famílias, ó Deus querido. Também te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, problemas de saúde, ó Pai, que o Senhor continue a abençoá-las e guardá-las, ó Deus. Damos graças, ó Deus, pelas pessoas que têm se recuperado, ó Deus, de cirurgias. Te damos graças pelas pessoas que estão se recuperando de doenças como, por exemplo, a pandemia, Senhor. E pedimos que o Senhor continue a nos sustentar, ó Deus querido. Continue, ó Deus, a nos dar discernimento e nos mostrar qual o melhor caminho, as ações melhores, Pai querido. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Muito obrigada porque o Senhor se importa com a nossa oração, com o nosso pedido. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. E nesse momento, queridos e queridas, nós vamos receber da parte do Senhor a palavra dele, que vem dessa vez através da mensagem das crianças e para os adultos. Pastor Marcos vai trazer para a gente, e a das crianças tenho certeza que vai falar muito, não só aos corações das crianças, mas ao meu coração, ao seu coração e de todos nós. Amém. Oi, crianças, bom dia. Hoje a mensagem vai ser comigo, então, para quem esqueceu quem eu sou a Laís, sou professora dos pré-adolescentes e aí estou hoje aqui para passar a mensagem para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, para quem já me conhece, sabe que eu gosto muito de planta. Então hoje eu vou dar um exemplo de uma planta que eu acho muito bonita e que eu acho que vocês gostam também. Na verdade, que planta que vocês acham que eu vou falar hoje? É uma flor bonita, ela é amarela, com o miolo dela meio preto, meio marrom. Vou dar 3 segundos para vocês adivinharem. 3, 2, 1. Não adivinhou? Vou falar já qual planta que é. Então, gente, para quem falou girassol, acertou. Essa florzinha aqui vai ser o tema da nossa aula de hoje, da mensagem, né? Da mensagem de hoje. Alguém sabe alguma característica do girassol? Vou falar uma que acho que todo mundo conhece, que ele fica virado para o sol. Por isso o nome dele. O sol vai andando e ele vai ficando na posição que ele vai conseguir mostrar as pétalas dele para o sol e as folhas também, para receber essa energia toda que o sol passa, esse calor. Ó, fiz um esqueminha aqui para vocês verem, para quem não conhece o girassol. Ele é enorme, ele não é uma planta pequenininha, ele é uma planta enorme, da minha altura ou maior. E ele, ó, sempre que o sol tá aqui, ele vai pra cá. Se o sol estivesse aqui, ele estaria do outro lado. Mas aí, você deve estar se perguntando agora, tá bom, Laís, mas por que você falou do girassol, de mensagem? Tá, e aí? Na nossa mensagem de hoje, eu queria que vocês tentassem entender para que o sol serve para o girassol. O girassol sobrevive sem o sol? Por um tempinho ele fica vivo sim. Se você guardar ele dentro de uma caixa com terra ali, aí até sobrevive. Mas espera, ele vai morrer uma hora, não vai? Vai murchar, as pétalas dele vão cair, ele não vai conseguir mais adquirir toda essa energia que o sol dá para ele. E a gente conhece uma coisa parecida assim com o sol pro girassol,
Porque o sol dá sentido para o girassol. E o que dá sentido para a gente? A gente também precisa de sol, mas a gente precisa de uma coisa muito importante. Coisa que não pode faltar na nossa vida de jeito nenhum. O girassol sobrevive sem o sol? Ah, por um tempinho ele fica vivo sim. Se você guardar ele dentro de uma caixa com terra ali, aí até sobrevive. Mas espera, ele vai morrer uma hora, não vai? Vai murchar, as pétalas dele vão cair, ele não vai conseguir mais adquirir toda essa energia que o sol dá para ele. E a gente conhece uma coisa parecida assim com o sol pro girassol, porque o sol dá sentido pro girassol. E o que dá sentido pra gente? A gente também precisa de sol, mas a gente precisa de uma coisa muito importante. Coisa que não pode faltar na nossa vida de jeito nenhum. Uma coisa que é o nosso sol, que é a nossa luz, que é Jesus. Ah, ficou espelhado, mas tudo bem. Vocês estão entendendo que é Jesus, né? O sol, pro girassol, ele é quem aquece, é quem nutre as folhas, é quem dá energia para ele sobreviver. E Jesus pra gente é a mesma coisa. Ele nos aquece com o seu amor. Ele dá energia pra gente viver, ele dá motivação pra gente. Nas horas felizes, nas horas difíceis, ele não tá lá com a gente. Então, o sol é o nosso Jesus. A luz do sol pro girassol é igual Jesus na nossa vida. Tem uma coisa também que eu acho muito parecida, e não sei se vocês repararam, mas o sol e o girassol não se parecem? Não parece que o girassol é um solzinho? Eles são amarelinhos, eles são grandões, eles são exuberantes. E gente? Será que a gente é parecido com Jesus? Então, quando a gente briga, a gente tá parecendo com Jesus? Jesus brigava? Não, né? Então a gente não se parece quando a gente briga. Mas, e quando a gente pede desculpa depois de uma briga, a gente tá se parecendo com Jesus? Sim. Então, quando a gente se parece com Jesus, a gente tá fazendo atitudes, a gente tá fazendo atitudes boas nas nossas vidas. Como eu posso explicar isso? Igual eu falei sobre a briga, mas a gente pode pensar em dentro de casa. Vamos pensar aqui. Já que a gente tá dentro de casa, vamos pensar dentro de casa. Quando a gente desarruma o quarto, a gente tá se parecendo com Jesus? A gente não vai deixar nossa mãe triste? Tô falando porque eu deixo meu quarto desarrumado também. Minha mãe fica triste comigo. Mas quando eu arrumo, ela não fica feliz? Jesus faz as pessoas felizes. Então, nesse momento, eu tô parecendo com Jesus. Quando eu oro, eu tô me parecendo com Jesus? Eles são grandões, eles são exuberantes. E gente? Será que a gente é parecido com Jesus? Então, quando a gente briga, a gente tá parecendo com Jesus? Jesus brigava? Não, né? Então a gente não se parece quando a gente briga. Mas, e quando a gente pede desculpa depois de uma briga, a gente tá se parecendo com Jesus? Sim. Então, quando a gente se parece com Jesus, a gente tá fazendo atitudes, a gente tá fazendo atitudes boas nas nossas vidas. Como eu posso explicar isso? Igual eu falei sobre a briga, mas a gente pode pensar em dentro de casa. Vamos pensar aqui. Já que a gente tá dentro de casa, vamos pensar dentro de casa. Quando a gente desarruma o quarto, a gente tá se parecendo com Jesus? A gente não vai deixar nossa mãe triste? Tô falando porque eu deixo meu quarto desarrumado também. Minha mãe fica triste comigo. Mas quando eu arrumo, ela não fica feliz? Jesus faz as pessoas felizes. Então, nesse momento, eu tô parecendo com Jesus. Quando eu oro, eu tô me parecendo com Jesus? Eu tô me aproximando de Deus. E ele fazia isso o tempo inteiro. E quando você acha dinheiro, você tá parecendo com Jesus? Não, né? Porque não tem como parecer com Jesus achando dinheiro. Ele não sai por aí procurando dinheiro, ele saía por aí procurando amor, espalhando amor. E a gente vai se parecer com Jesus fazendo isso, amando o próximo, respeitando o próximo, fazendo o próximo feliz. Mesmo que a gente chateie ele às vezes, pedir perdão é sempre válido. Se a gente se arrepende de coração, não tem problema nenhum errar se você se arrepende verdadeiramente dos seus erros. Então,
o que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que a gente possa cada dia mais ser como um girassol. De frente para a luz, de costas para a escuridão, de frente para Jesus, de costas para a maldade. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada a cada criança que está assistindo e muito obrigada pelas professoras também, das crianças que fazem a mensagem, para as que vão fazer nos próximos domingos, para as que fizeram nos domingos passados, tá bom? Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço para que abençoe todas as crianças. Amém. Bom, foi isso a mensagem de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus. Qualquer coisa, pode mandar mensagem. Queridos irmãos, queridas irmãs, graça, paz, amor, misericórdia, enfim, que todo o bem de Deus seja sobre a sua vida e a vida dos seus familiares nesta manhã e que através de vocês este mesmo bem alcance a vida de todas as pessoas ao seu redor. Você já ouviu a expressão vá de retro? Ou talvez a expressão semelhante, vá de retro, Satanás. Talvez você já tenha ouvido alguma vez uma dessas formas dessa expressão. Essa é uma expressão em latim que é utilizada pela igreja desde a Idade Média como um recurso para o exorcismo, ou seja, como um recurso dos sacerdotes para expulsar demônios das pessoas, para libertar endemoniados. Então, a frase, por conta desse uso, se popularizou e aí em muitas circunstâncias, quando alguém sente que está diante da entidade, o diabo, a pessoa então diz uma frase como essa, vá de retro ou vá de retro, Satanás. Na verdade, a frase em latim é vade retro me, Satana. E esta frase nada mais é do que um trecho de uma fala de Jesus, só que em latim, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, versículo 33. Em português, o que Jesus diz é, se afaste de mim, Satã, ou até mesmo, passe para trás de mim, Satã, libere o meu caminho, não fique na minha frente, Satã. E sabe o que é mais interessante nesta fala e nesse trecho de Jesus? É que nesse trecho, Jesus não está falando nada sobre o diabo e nem está falando com o diabo. Pois é, há muitos outros textos, é claro, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que tratam da entidade, o diabo, Satã, Satanás, ou, de acordo com os apelidos que desde da antiguidade foram dados a ele, né? Lúcifer, capeta, coisa ruim e assim por diante. Mas não é o caso deste texto específico. Neste texto, quem Jesus está chamando de Satã é o seu apóstolo Pedro. E veja só, Jesus não está dizendo que Pedro estava endemoniado, possesso, que o diabo teria tomado o corpo de Pedro naquele momento. Nada disso. Para compreender melhor o que acontece ali, você precisa primeiro saber que a palavra Satã, que é uma palavra hebraica, lá do Antigo Testamento, que no Novo Testamento é ajustada para a língua grega, e aí Satã se torna Satanás, essa palavra não é o nome próprio dessa entidade. Essa palavra é um título comum. Esta palavra Satã em hebraico significa apenas inimigo, adversário, opositor. Então, em qualquer texto bíblico do Antigo Testamento, todas as vezes que aparece esta palavra, adversário, opositor, inimigo, tanto no singular quanto no plural, o que está na língua original é a palavra inimigo, é a palavra Satã. Então, por exemplo, se um texto bíblico diz que os filisteus eram os inimigos do povo de Israel, o que está escrito no original é que os filisteus eram os satãs do povo de Israel. Então, essa palavra, na língua e na cultura do povo bíblico, primeiro os hebreus, depois os israelitas e então os judeus, como era o caso no tempo de Jesus, ele e Pedro, esta palavra tinha este sentido específico.
Ocorre que neste capítulo de Marcos, Jesus está dizendo para os discípulos que depois que ele foi reconhecido por eles como sendo realmente o Messias, o Cristo de Deus, ele então diz, olha, eu vou precisar sofrer, eu vou ser preso, serei torturado e finalmente eu serei morto. E quando ele diz isso, Pedro tenta dissuadir Jesus, fala, Senhor, de jeito nenhum, então o Senhor não deve ir para Jerusalém, o Senhor não pode passar por isso. Se o Senhor é o Cristo e o Messias, o Senhor está destinado a ser um grande político, um grande guerreiro, um vitorioso. O Senhor não pode se submeter a nada disso, isso é um absurdo, que Deus não permita que tal coisa aconteça com o Senhor. E é nesse momento que Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, saia da minha frente, Satã. Chama Pedro de um Satã, ou seja, chama Pedro, naquele momento, Pedro que era seu discípulo, de adversário, opositor, inimigo. E aí ele completa a frase, porque você não está pensando nas coisas como Deus, você está pensando nelas de acordo com o pensamento humano. Ou na tradução tradicional de Almeida, não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Em outras palavras, o projeto de Messias que Pedro esperava que Jesus cumprisse era aquele projeto do rei vitorioso, glorioso, rico, poderoso. E o projeto de Messias que Jesus estava seguindo, de acordo com a vontade de Deus, era um projeto que, por amor, o levaria a ser preso, torturado, morto, mas também, depois de 3 dias, ressuscitado e tudo mais que nós sabemos da nossa fé daí em diante. Esse é um texto, portanto, muito especial porque ele nos deve fazer refletir sobre algumas coisas. Primeiro, nós precisamos parar de terceirizar as nossas culpas. Há muitos ambientes de igreja por aí em que, literalmente, as pessoas jogam todas as suas culpas sobre a entidade, o diabo. Não fui eu que pequei, foi o diabo que me levou a fazer isto. Não fui eu que menti, foi o diabo que tomou conta da minha boca e me fez mentir. Não fui eu que adulterei, foi o diabo que me possuiu e me fez cometer aquele adultério. E assim por diante. Aliás, esse é um discurso muito comum de se ouvir, por exemplo, nas próprias prisões. Quando você faz pastoral carcerária, volta e meia, algum preso diz, pastor, eu não fiz nada, o diabo tomou conta de mim e me fez cometer aquele crime. E aí, em níveis, em circunstâncias, em contextos diferentes, as pessoas costumam fazer isso. Em muitas igrejas ninguém peca mais. Todo mundo terceiriza a culpa. É o diabo e não eu. Mas o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus de Nazaré, não nos ensina a terceirizar a culpa, a seguir aquela prática que vem desde do texto de Gênesis 2, lá no Jardim do Éden, quando Deus vem cobrar a responsabilidade de quem o havia desobedecido, e aí o homem diz, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Ao buscar cobrar da mulher, não fui eu, foi a serpente. Essa coisa de empurrar para o outro a culpa revela não apenas falta de maturidade e falta de honestidade, mas revela também a necessidade de um crescimento e de uma santificação legítimas no Evangelho. Devemos assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos. Claro, o Evangelho nos oferece, mediante genuíno arrependimento, confissão e abandono da prática do erro, do pecado, perdão e vida nova, para que continuemos a nossa caminhada de fé. Mas é necessário assumir aquilo que fazemos e não terceirizar, nem para o diabo, é claro, e nem para outras pessoas. Tenhamos a estatura de Cristo e a capacidade de, como discípulos e discípulas dele, assumir nossos pecados, tratá-los da maneira adequada, como eu disse agora, com arrependimento genuíno, com confissão e com abandono da prática, e sigamos a nossa vida cristã de cabeça erguida. Mas ainda mais uma coisa que esse texto nos ensina, que nossas boas intenções não são suficientes para que pratiquemos o projeto de Deus para a vida de cada um e cada uma de nós. Pedro era bem intencionado, só que a ideologia messiânica de Pedro, de que o Messias tinha que ser guerreiro, vitorioso, político, se confrontou com a realidade da proposta de ser Messias que Jesus estava realizando de acordo com a vontade de Deus que ele compreendia para a vida dele.
Por isso, temos que estar muito atentos se em algum momento, por conta de nossas ideologias, seja as ideologias que alimentamos, seja na área política, filosófica, na própria religião, na própria área da fé, se elas, sem que percebamos, e apesar das nossas boas intenções, não estão nos fazendo nos voltarmos contra o próprio projeto de Jesus de Nazaré, contra o próprio Cristo. Se em algum momento nós não estamos nos tornando um empecilho, uma barreira, uma oposição, um inimigo ou um adversário para que o evangelho progrida na nossa comunidade de fé, na nossa família, na nossa sociedade. E claro, temos que verificar se em algumas circunstâncias que estão ao nosso redor não somos nós que, sem perceber, estamos nos colocando como inimigo, como Satã, no caminho dos nossos irmãos e irmãs. Porque às vezes, sabe quando alguém reclama, o fulano, meu parente, pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser a esposa, o esposo, qualquer familiar ou um amigo, eu tento trazê-lo para o evangelho e ele resiste, ele não quer. E às vezes nos falta a honestidade de olhar no espelho e verificar que o empecilho para que essa pessoa passe a viver o evangelho de Cristo Jesus de maneira comprometida, como deve ser, somos nós mesmos. Porque às vezes o nosso discurso destoa completamente da nossa prática. O que pregamos e o que fazemos é tão distinto, tão oposto, tão paradoxal, que as pessoas que gostaríamos que compartilhassem o evangelho conosco não se sentem motivadas, não sentem que há verdade entre aquilo que falamos e aquilo que na realidade nós praticamos. Então este texto nos chama a atenção que tenhamos o cuidado de, primeiro, assumir a responsabilidade daquilo que fazemos e corrigir a nossa caminhada. Segundo, termos o cuidado de nos dedicarmos a estudar, compreender o Evangelho cada vez mais, para que não nos peguemos inadvertidamente sendo contra o próprio Cristo em nome das nossas ideologias, como eu disse, sejam políticas, filosóficas, religiosas, que de repente nós não estejamos sendo um empecilho ao progresso do Evangelho. E verificar isso, inclusive, na nossa própria vida, na nossa família, entre nossos amigos e amigas, no nosso local de trabalho ou de estudo, para que a nossa prática seja harmônica, coerente com aquilo que dizemos, de maneira que não nos tornemos um empecilho para que alguma pessoa efetivamente conheça o Evangelho, não nos tornemos para o outro, sem perceber, um Satã, um opositor, um inimigo, um adversário, uma barreira, assim como Pedro, sem perceber, estava se tornando para Jesus e foi devidamente corrigido pelo Mestre. Que Deus nos abençoe, que seu Espírito em nós nos permita viver o Evangelho a cada dia mais semelhantes a Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora orar juntos e juntas através da oração modelo, aquela que o Senhor nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção apostólica. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, comunidade de fé e prática, sejam sobre nossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que assim seja hoje, amanhã e por todo sempre. Amém. Acolhamos esta bênção através do Amém Tríplice. Cantemos. Amém. Amém.
Amém. Vamos nesta bênção, pois o Senhor é conosco. Um forte e caloroso abraço em cada irmão e irmã e até a próxima oportunidade com a graça de Deus.